Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se o mundo te fechar uma porta, Deus te abrirá muitas outras. Mantenha fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós temos o discernimento que nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. E o mundo onde nós vivemos é governado pelo mal. Não adianta a gente achar que vai existir bondade no mundo. Não vai. Tudo aquilo de bom que nós encontramos no mundo é graças a Deus. Se não fosse o Espírito Santo influenciando as pessoas, orando, louvando, clamando, procurando o nome de Jesus, nós jamais poderíamos ver qualquer traço de luz. Esse mundo, ele jaz no maligno. E é por isso que você encontra tanta maldade dentro das pessoas, que você olha tanto ódio muitas vezes no comentário da internet. É por isso que você se decepciona na maior parte das vezes. Mas o duro é quando o mal vem de nós mesmos. Quando nós decidimos mentir, enganar, quando nós simplesmente damos as costas para Deus. E talvez o pior precise acontecer para que nós possamos enxergar além de tudo isso. É no limite da nossa dor que o amor de Deus ele faz todo sentido. Se a gente vai lá em João 15, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente antes que me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Essa porta, que muitas vezes é fechada, é justamente por isso. É porque nós carregamos a marca da cruz, a marca de Jesus, a marca do amor. Você vai sofrer muitas vezes perseguições pelo simples fato de dizer que acredita em Deus. Nós somos muitas vezes marginalizados, subjugados, subentendidos, somos taxados, somos rotulados. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Jesus, ele disse que seria assim, que existiria um ódio contra nós. E você sabe por quê? Porque Cristo, ele te escolheu. E aquelas outras pessoas sentem inveja disso. Porque o mal, ele tem inveja do relacionamento que nós temos com Deus. Assim como muitas vezes nós não conseguimos lidar quando as coisas saem fora do controle, o mal assim também não consegue. E ele quer atacar, ele quer destruir, ele quer perseguir, ele quer rotular, ele quer fazer todas as coisas. Mas dentro de nós existe algo maior. Dentro de nós existe um chamado, existe uma escolha. Por isso que eu sempre falo para vocês que a nossa fé, ela é individual. Não adianta a gente querer pedir oração para outras pessoas pensando que elas podem se converter assim. Elas não podem. A fé é uma escolha. E quando você escolhe Jesus, Jesus escolhe você. Não que antes ele já não tivesse te escolhido, mas para existir amor é preciso ter cumplicidade. Não tem como a gente amar aquele que nos odeia. Então sempre vai existir algumas pessoas que o nosso santo ele simplesmente não vai bater. Quando nós começamos a nos converter, nós percebemos que os nossos amigos antigos, quando nós éramos da época das trevas, muitas vezes já não bate mais os pensamentos, já não bate mais as conversas, nós nem conseguimos mais ficar perto dessas pessoas.
é só fofoca, é só intriga, é só coisa ruim, é só coisa que não agrega em nada, não participa em nada. E no passado nós já fizemos demais essas coisas. E o ponto em questão todo é: como se tornou a nossa vida depois disso tudo? Como? O que aconteceu? Era tristeza? Era amargura? Era desgosto? Era dependência emocional? Era sonhos impossíveis? Era insônia? Ou comia demais, ou comia de menos? Dor de estômago, dor de cabeça, cansaço? Sabe, aquela vida sobrecarregada, o tempo inteiro tinha alguma coisa somatizando em nós. E cada vez que uma porta fechava, às vezes a gente não entendia. E às vezes você olha e compara a sua vida com a vida de outras pessoas que fazem tudo de errado e parece que elas sempre estão saindo com as coisas melhores. Olha, a resposta está nesse versículo. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria. Nós não pertencemos ao mundo. Então, certamente que vamos sofrer perseguições e outras pessoas elas vão receber tudo que esse mundo pode oferecer. O problema é que esse mundo ele vai acabar. Essa vida nossa, ela é passageira. E depois? Para onde eles vão? Qual é o custo de ter vendido a alma, né, ao diabo? Qual é o custo disso? Você viveu uma vida inteira, talvez, com o necessário. Talvez não tivesse tudo o que queria. Talvez passou muitas dificuldades, tudo. Mas nunca faltou um sorriso no rosto e a esperança dentro do coração. Quando nós aprendemos a administrar as coisas que nós temos, nós percebemos que a graça de Deus ela é muito maior do que a gente imagina, porque não nos falta nada. Enquanto aqueles que muitas vezes têm muito mais do que precisam, eles acabam dependentes de coisas e eles vão gastar tudo. Vão gastar tudo. Seja em bebida, seja em droga, seja em médico, seja em remédio, seja em tratamento, seja em alguma coisa. Porque não tem como a gente ser equilibrado se Deus não estiver dentro de nós. Eu não tenho como viver essa vida apartado de Deus. Isso não é uma escolha. Essa batalha espiritual, esse mundo e todas essas coisas, elas existem. Talvez nós não tenhamos discernimento ainda, nem sabedoria para compreender. Cada vez que você decide ler a Bíblia, você ganha conhecimento sobre o mundo espiritual. Cada vez que você decide ler um livro de qualquer autor que fala simplesmente desse mundo ou de soluções desse mundo, você não está lendo um livro que vai te levar a compreender a eternidade e nem um livro que vai ser capaz de te ajudar a ficar em paz. Você vai continuar sendo escravos de ideias mirabolantes, de planos que muitas vezes parecem que têm algum sentido, porque na vida de poucos, onde o mundo os ama, nós não vamos fazer parte dessa vida, porque a nossa esperança, ela está contida dentro do Senhor. Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos ser livres, e nós temos plena consciência disso, porque cada vez que nós oramos, nós sentimos a presença do Espírito Santo, cada vez que nós renunciamos o pecado. E às vezes o pecado é aquilo que parece que é a nossa felicidade, mas muito pelo contrário. A comida que passa por aquelas grades não me permite sair dali de dentro. E é assim que se vive dentro de uma prisão, a troco de comida e lugar para dormir, porém a sua liberdade ela é tolhida. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Romanos 12, versículo 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só existe uma forma de nós alcançarmos o Senhor. E qual é? Não se amoldando ao padrão desse mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos mudar as nossas escolhas,
Por quê? Porque enquanto os nossos pensamentos estiverem alinhados às coisas desse mundo, nós seremos incapazes de viver a vontade de Deus, muito menos de encontrar bondade, muito menos de encontrar paz, muito menos de encontrar, entre aspas, o sucesso. Eu tenho muito receio de falar sobre prosperidade. Sabe por quê? Porque tem muita pessoa que se vende por pouco. E assim o diabo tem comprado a alma de muitos. Cada vez que você prefere, ao invés de pedir para que Deus te perdoe, misericórdia, você reza pedindo prosperidades, bens e coisas. Nós sempre temos que pedir perdão. O nosso maior tesouro não é aquilo que Deus nos dá de forma material, mas é o alimento espiritual. Porque quantos nessa vida não têm apenas tesouros, mas estão mortos espiritualmente? Eu não sei se você algum dia já sofreu depressão, se você já sentiu uma tristeza tão grande, mas tão grande, que não dava vontade de sair da cama, que você pensava nas outras coisas e simplesmente não achava valor nenhum. Isso não escolhe a casa, isso não escolhe as pessoas. Quando a gente espiritualmente está vazio, não tem como a gente lutar contra essas coisas, porque simplesmente nós estamos dentro de uma escuridão total. Mas a cada oração, a cada clamor e cada vez que eu decido acreditar que Jesus, ele vai abrir essas portas e que todas aquelas portas que se fecharam justamente eram portas que não eram para mim. Eu entendo que um novo caminho vai se abrir, mas esse caminho e essa porta, ela não pode ser associação de riquezas. Essa porta é o caminho do amor, é o caminho da salvação. Você precisa mudar os teus pensamentos. É justamente, nós vivemos num mundo de ostentações, onde as pessoas elas querem ficar provocando desejos nas outras pessoas, inveja nas outras pessoas. Olha o que eu tenho e você não tem. Olha o que eu sou e você não é. Olha o que eu vivo. Curte aí, é só o que você pode fazer. Curte e comenta, porque isso daqui você só vai olhar. Deus não é essa vida que Ele escolheu para nós. E talvez você esteja olhando essas pessoas e falando, poxa, mas por que Deus permite? Não é Deus que permite. É o mundo. E de quem que é o mundo? De quem que são essas pessoas? E você, ao invés de se seguir e se pautar pela palavra de Deus, talvez se permita ser influenciado por essas pessoas. Eu estava vendo dessas pregadoras de TikTok, ela dizendo que ela não gostava de pregar a palavra de Deus, de colocar versículo nem nada, porque não dava engajamento. Então ela ficava fazendo esquete, fazendo essas besteiras, né, que distrai, ao invés de pegar a palavra, sendo que é a palavra que pode nos salvar. Então, ao invés dela mudar a mentalidade e transformar e se renovar a mente, não. Ela tentou adaptar o evangelho ao evangelho do mundo, ao evangelho onde tudo pode, tudo é permitido, tudo não tem problema, porque Deus é amor. Se fosse assim, por que Deus disse para mim não se amoldar a esse padrão? Por que Ele disse para mim renovar a minha mente? Quando eu renovo a minha mente, quando eu renuncio o pecado, quando eu peço perdão, quando eu simplesmente me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, quando eu acredito em Deus, quando eu acredito na salvação, quando eu acredito em Jesus Cristo, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu mudo a minha postura, quando eu faço tudo isso, eu me torno capaz. E por ser capaz, eu consigo experimentar algo que eu nunca poderia. E não só experimentar, mas como comprovar. Quando a gente dá o testemunho sobre as coisas que Deus fez nas nossas vidas, é porque nós podemos experimentar e comprovar. Quando você ouve esse devocional, é justamente para que os teus pensamentos mudem
e para que você possa também experimentar e comprovar. E o que você vai experimentar e comprovar se todos os dias da sua vida daqui em diante você lê a palavra de Deus, você ouvir louvores, você ir na igreja, você buscar pregadores, você ouvir esse devocional daqui para frente? O que vai mudar na tua vida quando os teus pensamentos mudarem? Se você abrir mão dessa vida velha, o que você vai ganhar? Você vai poder comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai viver algo na sua vida que você nunca viveu. Pensa comigo, a tua vida inteira você pode escolher e fazer tudo o que você sempre quis. E adiantou? Você chegou no sucesso? Deu certo os planos? As pessoas deixaram de se enganar? Você se sentiu feliz? A sua família, e aí? Qual que foi o resultado? A gente sempre tem que olhar o resultado. Jesus ele fala que a gente vai conhecer as árvores pelos frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos não forem, a árvore não é. E a gente sempre tem que fazer essa autocrítica. Seja daquilo que nós acreditamos. Porque existem muitos falsos profetas, existem falsas religiões. Desde a época de Jesus ele alertava essas coisas, que existiam povos que iriam corromper o coração das pessoas com costumes e coisas que não faziam parte de Deus. E isso tudo ainda existe e às vezes é muito sedutor, porque o mundo ama essas religiões. É legal, não? Isso e sempre vai vir amoldado ou emoldurado em alguma coisa boa. Não, isso é bom para tua saúde. Não, isso daqui traz paz. Não, isso daqui é não sei na onde. Enquanto Jesus só sabe falar de renúncia, Jesus só sabe falar de não. É engraçado, né? Quando você vai educar uma criança, você diz tantos nãos na vida dela. Não, não, não. Por que você diz não? Porque aquilo é ruim para a vida dela. Por que você só não viveu dizendo sim? Não, você vai pôr a mão na tomada? Sim, sim, isso mesmo, filhinho, eu te amo, põe a mão na tomada. Jesus ele faz exatamente a mesma coisa, porque ele está moldando a nossa mente, ele está moldando o nosso caráter, ele está moldando o nosso comportamento, ele está revelando a nós que as coisas não são da forma que nós pensamos. E que se nós não mudarmos isso, não adianta nada falar que está esperando, a vontade de Deus. Enquanto Deus não faz o que você quer, você ataca todas as pessoas, você muda de igreja, e vai para um lugar, e vai para outro, e muda de casa, e muda de cidade, e muda de qualquer coisa, e nada disso adianta. Deus não está fora, Deus está dentro. Todas as vezes que você olha no espelho, você pode ver a imagem e a semelhança de Deus. Só que enquanto a sua mente estiver coberta, ao invés de olhar uma pessoa que é amada, uma pessoa que tem tudo para dar certo, uma pessoa que poderia entrar em todas as portas que Deus abrisse com dignidade, você só consegue ver nada, só consegue ver defeito, só consegue ver aquilo que não te agrada e te resumir às vezes a um corte de cabelo, a uma cor da pele, ao aspecto do corpo, a uma deficiência, a um problema, a algo que aconteceu. Simplesmente você resume tudo a uma única coisa, sendo que para que nós pudéssemos comprovar e experimentar coisas boas, é preciso que a nossa mente ela se modifique. Qual o pecado que você não consegue renunciar? Quer que eu melhore um pouco essa pergunta? O que você pensa que você se sente mal? O que você faz que você se sente mal? É justamente isso que você precisa modificar. Se você pensa em alguém e se sente mal, você precisa perdoar. Se você faz algo e depois se sente mal, você precisa parar de fazer essa coisa. Se você simplesmente acha que isso é necessário para continuar nessa vida se sentindo mal, esse é o caminho. Agora, se quiser mudar e sentir novas coisas, é preciso que você transforme esse pensamento e comece a abrir mão das coisas. Talvez você ache que a sua vida acontece de final de semana. E aí? Tem valido a pena? Será que se você deixar de sair, você vai deixar de encontrar a pessoa da sua vida?
porque o teu sonho é ser mãe, ser pai, é ter alguém, ter uma casa, sair dos pais, né? O que adianta a gente viver tudo isso longe da vontade de Deus? No fim, a gente tem uma casa, tem um casamento, tem tudo, mas não tem felicidade, não tem amor, não tem um abraço, não tem nada. E o que adianta todas essas coisas? A verdade é que Jesus, ele nos transforma no amor que nós gostaríamos de receber de outras pessoas, no sorriso que outras pessoas gostariam de ter, nas palavras que conseguem confortar. Jesus acaba criando dentro da nossa vida a sua vontade. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós vivemos o nosso propósito. É preciso renunciar, é preciso ter entendimento. E quando uma porta se feche, ao invés de você simplesmente abaixar a cabeça, louve e glorifique ao Senhor. Porque se aquela porta se fechou, é porque Deus não está ali dentro. E a hora que tiver que abrir as portas certas, Ele vai abrir. E nós temos fé, nós mantemos a nossa fé, não baseado nas coisas que nós vemos, mas baseado nas coisas que nós acreditamos. Sabemos sim que muitos vão nos odiar por carregar o nome do Senhor, e que o mundo vai amar muitas pessoas, e que eu não devo ter inveja disso. Para mim, tudo aquilo que Jesus está dentro tem valor. Todo o resto para mim é descartável. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa abrir todas as portas, que Ele possa estar dentro, que nós possamos renovar a nossa mente, aceitar o Evangelho, refutar tudo aquilo que faz mal para a nossa vida, repensar em tudo aquilo que nós vivemos e tomar um lado. Quando nós decidimos por Cristo, Cristo decide por nós. Porque decidir por Cristo é reconhecer que alguém morreu numa cruz pelos nossos pecados. E muitas vezes as pessoas, elas simplesmente nos ignoram ou nos rejeitam pelas nossas palavras ou pensamentos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.